Você sabe o que acontece quando o céu decide falar através de números? Existe um segredo que carreguei comigo durante anos de dor, de sangue nas mãos, de noites em que o corpo ardia em chamas invisíveis. Um segredo que não vinha de mim, mas através de mim. E hoje, neste momento sagrado em que você escolheu estar aqui, preciso revelar algo que pode transformar completamente o seu destino financeiro. Porque não é coincidência que você esteja assistindo isso agora. Nada é por acaso quando se trata da linguagem secreta do divino. Durante décadas, enquanto o mundo me via como o frade dos estigmas, enquanto milhares vinham até San Giovanni Rotondo buscando curas e milagres, eu observava algo que poucos percebiam. Havia um padrão, uma matemática sagrada, números que se repetiam nas histórias de prosperidade, nas transformações mais profundas, nas bênçãos mais inesperadas. 7 números, não escolhidos por mim, mas revelados através das experiências que vivi, das orações que rezei, dos milagres que presenciei. E hoje você vai conhecer cada um deles. Mas antes preciso que você entenda algo fundamental. Você que está lutando para pagar as contas, você que acorda de madrugada com o peso da escassez esmagando seu peito, você que já pediu tanto, rezou tanto, trabalhou tanto, e ainda assim sente que a abundância nunca chega. Escute bem o que vou dizer. A pobreza não é uma maldição divina. É uma prisão construída pela desconexão com a frequência da prosperidade. E essa frequência, meu filho, minha filha, está codificada em números específicos. Números que vibram com a essência da multiplicação, da colheita, da providência inesperada. Eu vi homens quebrarem o ciclo da miséria. Mulheres que não tinham nem para o pão do dia seguinte receberem oportunidades que pareciam impossíveis. Famílias inteiras saindo da escuridão financeira para a luz da segurança material. E em todas essas histórias, absolutamente todas, esses 7 números estavam presentes. Às vezes de forma visível, às vezes oculta, mas sempre ali tecendo o milagre da abundância. Agora deixe-me levar você para o início dessa revelação. Era uma manhã fria em 1918. Eu tinha 28 anos, mas já carregava nas mãos as marcas que mudariam minha vida para sempre. As feridas sangravam constantemente. A dor era insuportável, mas não era a dor física que me atormentava naquele dia específico. Era a dor de uma mãe que tinha vindo me procurar. Ela tinha 7 filhos, todos com fome. O marido tinha morrido na guerra. Não havia trabalho. Não havia esperança. Ela me olhava com aqueles olhos vazios, olhos que já tinham desistido de acreditar em milagres. E então algo aconteceu. Enquanto eu segurava suas mãos para rezar, senti uma presença, uma voz que não era minha própria consciência. E essa voz sussurrou um número: 3. Apenas isso. O número 3. Eu disse a ela: volte daqui a 3 dias. Traga 3 moedas, não importa o valor, e reze o terço 3 vezes ao dia, mesmo que não sinta fé. Ela me olhou como se eu estivesse louco. 3 moedas. Ela mal tinha para comer, mas algo no meu olhar, algo na intensidade daquele momento, fez com que ela confiasse. 3 dias depois, ela voltou. Não estava mais desesperada. Seus olhos brilhavam. Padre Pio, ela disse tremendo. No segundo dia, um homem bateu na minha porta. Ele era dono de uma fábrica de tecidos e tinha ouvido falar sobre minha situação. Ofereceu trabalho. Bom trabalho. Adiantou 3 meses de salário. Disse que precisava de alguém urgente e que algo o empurrou até minha casa. 3 dias, 3 moedas, 3 meses. O número 3 tinha aberto um portal de providência, mas eu ainda não entendia completamente. Pensei que fosse coincidência, até que começou a se repetir. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, centenas de vezes. Pessoas que aplicavam o princípio do 3 na sua fé, nas suas ofertas, nas suas orações, começavam a experimentar reviravoltas financeiras inexplicáveis. E então vieram os outros números, cada um revelado em circunstâncias diferentes, cada um carregando uma vibração específica, cada um funcionando como uma chave que destravava um aspecto diferente da abundância. O segundo número sagrado é o 7. O 7. O número da completude, da perfeição divina,
Dos ciclos que se fecham para que novos ciclos de fartura possam começar. Lembro-me de um comerciante que estava à beira da falência. Tudo que ele tinha construído em 20 anos estava desmoronando. Credores batendo na porta, família em desespero. Ele veio até mim não buscando um milagre financeiro, mas apenas um pouco de paz para aceitar a derrota. Eu o instruí a fazer algo que pareceria insano para qualquer pessoa. Durante 7 dias, eu disse, você vai acordar às 7 da manhã, vai escrever 7 coisas pelas quais é grato, mesmo na ruína, e vai dar 7 passos em direção a uma solução, qualquer solução, por menor que pareça. 7 dias, 7 gratidões, 7 ações. Ele me olhou como se eu não tivesse entendido a gravidade da situação. Mas algo no fundo dele, algo que ainda queria acreditar, o fez obedecer. No terceiro dia, um antigo parceiro de negócios apareceu, alguém que ele não via há 7 anos. Esse homem tinha prosperado e, por razões que ele mesmo não conseguia explicar, sentiu uma urgência de procurar meu amigo comerciante. Ofereceu uma proposta, uma parceria, um investimento que não só salvaria o negócio, mas o multiplicaria. Foi no 7º dia que assinamos o contrato. Ele me contou depois com lágrimas escorrendo pelo rosto. Exatamente no 7º dia. O número 7 tinha ativado a frequência da completude divina. Mas ainda havia mais, muito mais. O terceiro número sagrado é o 12, o número da plenitude material, da estrutura completa, das 12 tribos, dos 12 apóstolos, dos 12 meses que formam o ciclo anual de colheitas. Eu vi uma mulher viúva com 12 anos de viuvez encontrar não apenas um novo amor, mas um homem que trouxe segurança financeira que ela nunca tinha conhecido, nem mesmo no primeiro casamento. Vi um homem desempregado por 12 meses receber no 12º mês exato, não uma, mas 3 ofertas de trabalho no mesmo dia. O número 12 carrega a energia da estrutura completa, da fundação sólida sobre a qual a prosperidade pode ser construída sem medo de desmoronar. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quando você trabalha conscientemente com o número 12, você está dizendo ao universo, você está declarando aos céus, estou pronto para uma estrutura financeira completa. Não apenas para sobreviver, mas para prosperar com estabilidade. O 4º número sagrado é o 40, o número da transformação profunda, da preparação para o milagre, dos 40 dias de jejum, das 40 horas de agonia, dos 40 anos no deserto antes da terra prometida. Este número não é para os impacientes, é para aqueles que entendem que as maiores transformações financeiras não acontecem da noite para o dia, mas através de um processo sagrado de purificação e preparação. Conheci um homem que estava afogado em dívidas, 40 mil em dívidas para ser exato. Ele tinha perdido tudo em uma série de decisões ruins. Estava prestes a perder a casa. A família estava se desfazendo. Eu o desafiei a um pacto de 40 dias. Durante 40 dias, ele deveria acordar antes do amanhecer, rezar, agradecer pela dívida como se ela fosse uma professora, não uma inimiga, e dar 40 passos literais em direção à solução, mesmo que fossem passos minúsculos. Padre, ele me disse, 40 dias parece uma eternidade quando você está desesperado. E é exatamente por isso, respondi, que o milagre será proporcional à sua perseverança. No 20º dia, algo começou a mudar. Uma clareza mental que ele não tinha há anos. Ideias começaram a surgir. Uma antiga habilidade que ele tinha abandonado voltou à sua mente com força renovada. No 30º dia, ele tinha um plano completo. No 40º dia, recebeu uma proposta de sociedade em um projeto que usava exatamente aquela habilidade esquecida. O valor inicial, suficiente para pagar metade das dívidas imediatamente. Em menos de um ano, ele tinha quitado tudo e estava prosperando. O número 40 tinha feito seu trabalho de transformação. O 5º número sagrado é o 5, o número da graça divina, da multiplicação milagrosa, dos 5 pães que alimentaram multidões, das 5 chagas sagradas. Este número carrega uma energia de multiplicação que desafia toda a lógica humana. Vi uma senhora idosa, com apenas 5 moedas no bolso, literalmente 5 moedas de pouco valor.
Ser guiada a comprar 5 pães para dar a 5 moradores de rua. Parecia loucura. Ela mesma mal tinha o que comer, mas ela obedeceu ao impulso. No dia seguinte, um familiar distante que ela não via há mais de 20 anos apareceu. Ele tinha vendido uma propriedade e, ao organizar os documentos, descobriu que ela tinha direito a uma parte da herança de um tio comum. O valor era pequeno para ele, mas para ela era uma fortuna. 5 vezes mais do que eu imaginei ser possível ter um dia. Ela me disse, sorrindo com aquele sorriso de quem entendeu o mistério. O número 5 ativa a graça da multiplicação, mas você precisa estar disposto a semear com fé, mesmo quando só tem 5. O sexto número sagrado é o 8, o número do novo começo, da ressurreição financeira, do 8º dia que representa a eternidade entrando no tempo. O 8, quando você o deita, se torna o símbolo do infinito. Não é coincidência. Este número carrega a vibração do recomeço perpétuo, da abundância que se renova constantemente. Conheci um casal que estava em seu 8º ano de casamento, enfrentando a pior crise financeira que já tinha experimentado. Tudo parecia estar acabando. O negócio falia, a saúde fragilizada pelas preocupações, o casamento abalado pela pressão. Eles vieram até mim em desespero. Eu os instruí a fazerem algo específico. Encontrem 8 coisas na vida de vocês que precisam de um recomeço, não apenas a questão financeira. 8 áreas. E declarem sobre cada uma. Está consumado o antigo, começa o novo. Eles listaram finanças, saúde, casamento, relacionamento com os filhos, vida espiritual, amizades, trabalho, propósito. 8 áreas. Durante 8 semanas, eles focaram intencionalmente em cada uma dessas áreas, uma por semana, declarando recomeço. O que aconteceu foi extraordinário. No final das 8 semanas, uma oportunidade completamente inesperada surgiu. Alguém que tinha admirado o trabalho deles anos atrás e tinha prosperado financeiramente, decidiu investir no negócio deles. Não por retorno financeiro, mas porque acreditava no potencial que via naquela família. O número 8 tinha aberto o portal do recomeço infinito. E agora, o 7º e último número sagrado. O número 1. Você pode pensar, apenas um? Tão simples, mas é justamente na simplicidade que reside o maior poder. O número 1 representa a unidade com a fonte, a singularidade da fé. O primeiro passo que determina toda a jornada é o número da origem, do princípio, de onde tudo começa. Vi pessoas com centenas, milhares em dívidas, começarem sua jornada de transformação financeira com uma única moeda, uma única oferta, uma única oração, um único ato de fé. E esse se multiplicava em abundância além da compreensão. Porque quando você entende o poder do você compreende que não é sobre quanto você tem, mas sobre a pureza da sua primeira ação. Uma mulher me procurou. Ela não tinha absolutamente nada. Vivia de favores. Dormia em abrigos. Mas tinha no bolso uma única moeda que alguém tinha lhe dado. Padre Pio, ela perguntou, o que eu faço com isso? É tudo que tenho. Eu olhei em seus olhos e vi a fé ainda queimando ali, mesmo depois de tanto sofrimento. Dê essa moeda para alguém que tem menos que você. Ela ficou chocada. Como pode haver alguém com menos que eu? Sempre há, respondi. Alguém que perdeu a esperança. Dê a ela essa moeda e diga, isto é a prova de que Deus não esqueceu de você. Ela saiu confusa, mas obediente. Encontrou uma senhora ainda mais velha, mais desesperada, e fez exatamente o que eu tinha instruído. Naquela mesma semana, ela foi procurada por uma instituição de caridade que precisava de alguém para organizar doações. Ofereceram não apenas um salário, mas moradia incluída. Foi quando dei aquela única moeda, ela me contou depois, que tudo mudou. Era como se eu tivesse declarado ao universo, eu confio tanto na abundância que posso dar até quando não tenho. O número 1 tinha ativado o princípio da origem abençoada. Agora você conhece os 7 números sagrados. 3, 7, 12, 40, 5, 8, 1. Mas conhecer não é suficiente. Você precisa ativar esses números na sua vida, conscientemente, intencionalmente, com fé que vai além da lógica.
E aqui está o que acontece quando você trabalha com esses números de forma integrada. Você começa com 1, a primeira oferta, o primeiro ato de fé, a primeira declaração de que você confia na providência divina. Depois você trabalha com o 3, 3 dias de oração específica, 3 ações concretas em direção à mudança, 3 ofertas, por menores que sejam. Então você entra no ciclo do 5, a multiplicação da graça. Você semeia 5 vezes mais do que acha que pode. Você abençoa 5 pessoas. Você declara 5 vezes ao dia sua gratidão pela abundância que está chegando. O 7 traz a completude. 7 dias de disciplina espiritual. 7 gratidões diárias. 7 passos concretos rumo à solução. O 8 inicia o recomeço perpétuo. Você identifica 8 áreas da sua vida que precisam de renovação e trabalha intencionalmente em cada uma delas. O 12 estabelece a estrutura completa. 12 meses de perseverança. 12 compromissos com sua transformação financeira. 12 pessoas que você abençoa no processo. E o 40? O 40 é para os guerreiros, para aqueles dispostos a passar pelo processo completo de transformação. 40 dias de jejum de reclamações. 40 dias de ações consistentes. 40 dias de fé inabalável. Quando você trabalha com esses 7 números de forma consciente, você não está apenas tentando atrair dinheiro, você está alinhando sua frequência com a matemática divina da abundância. Você está falando a linguagem que os céus entendem. Você está se tornando um canal de prosperidade que não pode ser bloqueado por circunstâncias externas. Eu vi isso acontecer centenas, milhares de vezes. Pessoas que chegavam destruídas financeiramente, sem esperança, sem futuro visível, começavam a trabalhar com esses números sagrados e suas vidas se transformavam completamente, não da noite para o dia, na maioria dos casos, mas de forma consistente, progressiva, milagrosa. Porque esses números não são amuletos mágicos, são frequências espirituais que, quando ativadas através da fé genuína e da ação comprometida, abrem portais de provisão que estavam fechados. Você precisa entender algo fundamental. A abundância já existe. Ela não precisa ser criada. Ela precisa ser acessada. E o acesso acontece quando você vibra na frequência correta. Esses 7 números são as notas musicais da sinfonia da prosperidade. Quando você aprende a tocá-los corretamente, a música que emana da sua vida atrai recursos, oportunidades, conexões e milagres financeiros que pareciam impossíveis. Mas há um último segredo que preciso compartilhar com você. O mais importante de todos. Esses números só funcionam quando combinados com algo essencial: generosidade. Você não pode trabalhar com a matemática sagrada da abundância se o seu coração está fechado, agarrado, com medo de dar. A prosperidade flui. Ela é como água. Precisa entrar e sair. Se você represar, ela apodrece. Cada pessoa que vi prosperar através desses números sagrados tinha uma coisa em comum. Todas elas aprenderam a dar mesmo quando parecia impossível dar. Elas davam tempo, davam atenção, davam recursos por menores que fossem, davam oração, davam esperança. E quanto mais elas davam, mais os números sagrados se ativavam com poder multiplicado, porque a generosidade é o amplificador de toda a frequência de prosperidade. Agora, talvez você esteja se perguntando: Padre Pio, eu entendi os números, mas como eu começo? Como eu aplico isso na minha situação específica? Comece hoje, agora, neste exato momento. Pegue uma moeda, uma única moeda, segure-a na mão e declare em voz alta: este é meu minha primeira semente da colheita de abundância que está chegando. Depois, dentro de 3 dias, faça 3 atos de generosidade, não importa o tamanho. 3 atos. Nos próximos 7 dias, escreva 7 gratidões financeiras todos os dias, coisas pelas quais você é grato, mesmo na escassez. Um teto sobre sua cabeça, água para beber, saúde para trabalhar. 7 gratidões. Durante 5 semanas, abençoe financeiramente 5 pessoas de alguma forma. Pode ser um elogio, uma palavra de encorajamento, uma pequena oferta.
5 pessoas por semana. Comprometa-se com 8 áreas de recomeço na sua vida. Escreva-as. Declare sobre elas. Trabalhe-as uma por uma. Estabeleça 12 metas financeiras para os próximos 12 meses. Não precisa saber como vai alcançar cada uma. Apenas escreva-as com fé. E se você for realmente corajoso, se você quiser a transformação completa, faça um pacto de 40 dias com o céu. 40 dias de oração ao amanhecer. 40 dias de ação consistente. 40 dias de fé inabalável. O que vai acontecer, não posso prever exatamente, porque o milagre financeiro de cada pessoa é único. Mas posso garantir uma coisa: você não será o mesmo. Sua frequência vai mudar, sua percepção vai se expandir, e as oportunidades vão começar a aparecer de formas que você nunca imaginou possível. Vi isso tantas vezes que não tenho mais dúvidas. A matemática sagrada funciona. Os 7 números são reais, e você foi escolhido para conhecê-los hoje, neste momento preciso, porque existe um plano de abundância para a sua vida que ainda não se manifestou completamente, mas está prestes a se manifestar. Se você permitir, se você agir, se você confiar. Lembro-me de uma das últimas conversas que tive antes de partir deste mundo. Um jovem veio até mim. Ele tinha ouvido falar dos números sagrados e queria saber se era verdade, se realmente funcionava. Eu olhei para ele com a ternura que aprendi a ter após décadas carregando as dores de Cristo no próprio corpo, e disse: Filho, a pergunta não é se funciona. A pergunta é: você está disposto a acreditar mesmo antes de ver? Você está disposto a agir mesmo antes de ter certeza? Você está disposto a dar mesmo antes de receber? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, com lágrimas nos olhos, respondeu: Sim, padre, estou. 6 meses depois, ele voltou, irreconhecível. Não apenas financeiramente transformado, mas espiritualmente renovado. Padre Pio, ele disse, não foi só a conta bancária que mudou, foi minha alma. Aprendi a ver dinheiro não como um Deus, mas como uma ferramenta de amor. E quando aprendi isso, ele começou a fluir naturalmente. Essa é a verdadeira revelação. Os 7 números sagrados não existem para fazer de você uma pessoa rica no sentido mundano. Eles existem para fazer de você um canal de abundância divina, alguém através de quem a prosperidade flui para abençoar não apenas você, mas todos ao seu redor. Porque quando você prospera da forma certa, com a frequência certa, você se torna uma fonte de bênção para sua família, sua comunidade, seu mundo. E isso, meu filho, minha filha, é o verdadeiro milagre. Não apenas ter dinheiro suficiente, mas ser uma pessoa através de quem a abundância dos céus se manifesta constantemente. Você foi feito para isso, criado para isso. A escassez que você tem vivido não é o seu destino final. É apenas uma estação que está chegando ao fim. E esses 7 números sagrados, revelados através de décadas de oração, de milagres, de vidas transformadas, são a chave que vai abrir a porta para a próxima estação. A estação da colheita, da multiplicação, da segurança material que não depende apenas do seu esforço, mas da providência divina ativada através da sua fé. Eu carreguei por anos as marcas do sofrimento de Cristo nas minhas mãos. Mas sabe o que aprendi através dessas chagas sangrentas? Que o sofrimento tem propósito quando nos ensina a confiar além da lógica, e que a provisão divina é real, palpável, disponível para aqueles que aprendem a vibrar na frequência correta. Você está vibrando nessa frequência agora. Por isso chegou até aqui. Que isso assistiu até este momento. Porque algo dentro de você reconhece a verdade quando a escuta. E a verdade é esta: sua pobreza acabou. Não magicamente, da noite para o dia, sem esforço, mas progressivamente, milagrosamente, através da aplicação consciente desses princípios sagrados. 3, 7, 12, 40, 5, 8, 1. Guarde esses números no coração. Trabalhe com eles diariamente e observe o que os céus vão fazer na sua vida financeira. Eu vi milagres que desafiam toda a explicação. Vi multiplicação onde havia escassez. Vi portas se abrirem onde só havia paredes.
Vi pessoas serem promovidas, abençoadas, prósperas de formas que nem elas mesmas conseguiam acreditar. E tudo começou quando elas pararam de lutar sozinhas e começaram a trabalhar com a matemática divina da abundância. Você não está sozinho nesta jornada. Os céus estão conspirando a seu favor. E agora você tem nas mãos o conhecimento que pode mudar tudo. Use-o com sabedoria. Use-o com fé. Use-o com generosidade. E testemunhe o que acontece quando você alinha sua vida com os números sagrados da prosperidade. Sua colheita está chegando, acredite. E prepare-se para receber abundância inesperada de direções que você nunca imaginou possível. Porque é assim que funciona quando você vibra na frequência dos milagres financeiros. É assim que funciona quando você trabalha com a matemática que os céus entendem. É assim que funciona quando você se torna um canal de bênção, não apenas um receptor. Você foi escolhido, chamado, preparado e agora revelado. Os 7 números sagrados são seus. Use-os bem. E que a abundância que sempre foi seu direito divino comece a se manifestar plenamente na sua vida, a partir deste momento sagrado. Que assim seja, e que você nunca mais duvide de que a providência divina é real, generosa e está disponível para você. Agora, sempre, para sempre. Este é o meu presente para você. A revelação que carreguei através das chagas, das orações, dos milagres, os 7 números sagrados do Padre Pio, sua chave para a sorte e abundância inesperada, que está prestes a transformar completamente sua realidade financeira. Acredite, haja e receba. E antes de você ir, antes de você começar a aplicar tudo o que revelei hoje, quero que você faça algo importante. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando de esperança, alguém que está lutando financeiramente, alguém que precisa conhecer os 7 números sagrados, porque quando você compartilha a bênção, você multiplica a bênção. E não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Lá eu vou revelar a oração específica que ativa esses 7 números com poder multiplicado. Clique no card e confira. Sua transformação já começou. Vá em paz. E que a abundância do céu seja derramada sobre você, além do que você pode pedir ou imaginar.